pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um episódio. Hoje eu quero falar justamente da metafísica, continuar falando de metafísica, né? Quando a gente olha para a metafísica, a gente vai perceber uma ideia do Paul Tillich. Paul Tillich vai dizer que o papel do filósofo é levantar a pergunta. Que pergunta? Sem cair aí no reducionismo hiperbólico das dúvidas cartesianas, de usar a pergunta como questionador daquilo que é real. A pergunta é importante quando a gente sabe fazer a pergunta. Então, quando eu pergunto o que é a realidade, eu estou querendo a verdade da realidade. Eu não estou querendo ir duvidar da realidade e nem construir um pensamento de imposição na realidade. Porque os modernos fazem isso. Como filosofar é ação, reação, ele começa fazendo filosofia pela reação autônoma. Só que esquece que os clássicos, isto é, os medievais, os gregos, eles fizeram filosofia a partir do princípio de submissão, ou seja, da ação. Por isso que filosofar começa na ação e não na reação. Os modernos querem fazer filosofia pela reação, ou seja, começar na reação, começar no espírito da autonomia. Os modernos absolutizaram o próprio eu, e ao absolutizar o próprio eu, eles fazem de determinada lei da realidade a sua divindade, ou seja, transforma o transcendente em imanente, reducionista e finitivista. Ou seja, quando eu digo que o princípio fundador de tudo é a dimensão histórica cultural, absolutizando a história, né? Eu transformo o historicismo em uma divindade. Isso pode acontecer com sociologismo, por exemplo, com psicologismo, etc. Então, o papel do filósofo não é cair nisso na ideia de começar a filosofar pela reação, mas pela ação. Eu me submeto à realidade porque a realidade é superior ao eu. É claro que eu sou eu em minhas circunstâncias, posso modificá-la? Posso, mas não posso achar superior a ela em achar que eu crio realidade. Só que quem faz isso é Deus. E ao dizer isso, entendendo a metafísica como a busca pelas estruturas ontológicas, cosmológicas, teleológica e teológica, a gente vai buscar justamente olhar para de onde veio o mundo das coisas. E aqui é interessante, quando o filósofo ele capta alguma verdade da realidade ontológica, apodítica, ou seja, inquestionável, que vai durar para todo sempre, ele não capta a partir da sua construção filosófica noética. Não. Por quê? Porque tudo que um filósofo descobre no seu processo de abstração filosófica, ele descobre de modo captacional. Então ele capta da realidade aquilo que já estava em Deus. Então nenhum filósofo cria, filósofo apenas capta leis da realidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que quando eu faço a pergunta, o que é a realidade? O que é o ser? Ou a pergunta heideggeriana, né, que estava nos pré-socráticos. Por que existe o ser e não o nada? Quando eu digo isso, eu levanto a questão pela realidade. Respondendo essa pergunta do Heidegger, né, o Mário Ferreira dos Santos vai dizer, porque alguma coisa há e o nada absoluto não há. O nada absoluto, por ser impossível, nada pode. O Mário vai ver positividade no meon, o não ente, né, o meon, e vai ver também positividade na ideia de um nada relativo. Nada relativo. Não vou explicar isso aqui agora, mas ele não vê positividade no nada absoluto e no tokenon do Demócrito, que ele dava com os átomos, né? Ele não vê positividade, é absurdo e contraditório. Ele dá com o vazio e consequentemente com o nada absoluto. Mas ao lidar com isso, com o meon, por exemplo, que é o não ser, ele vai problematizar ali uma questão bem interessante. Certa feita perguntaram para Agostinho, que eu estou lidando com metafísica, né? Perguntaram para Agostinho, o que Deus fazia antes de criar tudo? E ele, de modo bem irônico e até bem comediante, né, respondeu, criando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Só que eu vou ser ousado aqui. Deus fazia algo. Sendo Deus o uno lá do Plotino, né, mas o uno diversificante, porque Deus é uma trindade, ele estava fazendo algo. Antes de criar tudo, até os anjos,
Os seres celestiais, antes de criar tudo, Deus tinha a si mesmo. Deus tendo a si mesmo, ele estava fazendo algo ali. Ele estava dançando. Friedrich Nietzsche disse: eu não creria em Deus se ele não soubesse dançar. Então havia uma dança hipostática, uma dança unitiva. Deus dançava na eternidade. Então, o Pai amava o Filho e o Espírito. O Filho amava o Espírito e o Pai. E o Espírito amava o Filho e o Pai. E havia toda uma dança de amor. O amado amante amando. Então havia todo um dançar de unidade e diversidade que poderia sobreviver, vamos dizer assim, né? Toda a eternidade sem Deus criar nada em ato. Se Deus mantesse tudo em potência, seres celestiais, realidade humana aqui, né? Essa realidade imanente, a criação, o universo, e ele não criasse nada em ato, ele ainda seria totalmente satisfeito. Por quê? Porque ele tem uma unidade em meio a uma diversidade de amor. Então Deus não precisa de nada de ninguém. Deus não precisa de nada de ninguém, não precisa de você. Você e eu, nada é o centro no coração de Deus. Por quê? Porque Deus tem a si mesmo. Ele não tem a si mesmo num unitivismo absoluto, mas ele tem a si mesmo num unitivismo, mas numa diversidade, porque Deus é uno e múltiplo. Por isso, olhar para a realidade e fazer a pergunta: o que é a realidade? É olhar onto trinitatis, ou seja, é olhar através da Trindade. É olhar através da Trindade. Ou a filosofia será trinitariana ou não será nada, como eu gosto de dizer. Por quê? Porque tudo que se apresenta na unidade e diversidade. Ou seja, tudo se apresenta por meio da Trindade. A filosofia, para não cair em absolutizações, precisa da Trindade. E aqui eu não estou lidando com questões religiosas, não estou fazendo proselitismo, não estou mandando você se tornar cristão. Estou mandando você olhar, olha para a sua realidade e veja. Tudo é unidade e diversidade. Tudo. Tudo. Isso reverbera a Trindade. É os seus vestígios. É os seus vestígios. E antes dele criar tudo, ele já era uma grande dança amorosa pactual. Deus se amava, por isso que ele não precisa de ninguém. Não precisa de mim, não precisa de você, de ninguém. Porque ele tem a si próprio. Ele é trino. Então, muito obrigado. Até a próxima.